Quem já não esqueceu coisas simples como onde guardou a chave de casa ou algum documento? E como saber se esses esquecimentos incômodos são apenas falta de atenção ou problemas de memória? Bom, para responder essa e outras questões, eu recebo hoje o Dr. Roger Talski, que é neurologista especializado em cognição e comportamento. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Doutor, como que a gente diferencia, né, esses pequenos esquecimentos aí do cotidiano? Se são apenas falta de atenção ou se já é aí para se preocupar de algum probleminha de memória? Uma das coisas que a gente tem que observar é se essas dificuldades que a gente interpreta como sendo de memória, né, o leigo interpreta dessa maneira, se elas estão tendo uma frequência cada vez maior, né, se elas têm uma intensidade que compromete a funcionalidade no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa está acostumada a tomar os seus remédios na hora habitual. Se ela começa a esquecer muitas vezes os medicamentos, isso pode ser sinal de um problema. Tem um compromisso marcado, agendado previamente, e se ela se esquece, nem lembra do que aconteceu, aí do que deveria acontecer, melhor dizendo, Sim. Aí nós temos sinal de que alguma coisa não está funcionando muito bem no cérebro. Então é a frequência, a intensidade e o comprometimento na funcionalidade do dia a dia. Até porque hoje em dia, cada vez mais, né, a gente, com tantos afazeres com a tecnologia celular, a gente se distrai com mais facilidade também, né, doutor? O que faz com que a gente se esqueça de mais coisas também, né? É verdade. A atenção e a memória são duas funções distintas do cérebro. Nós temos mecanismos atencionais em que a gente precisa se concentrar numa coisa, manter o foco, evitar a distração ou dividir a nossa atenção entre dois objetos. E isso depende do funcionamento bom da atenção para que a gente tenha as informações necessárias para a memória. Então, você primeiro tem que ter a atenção para gerar a informação que vai ser gravada na memória. E daí a memória tem os seus mecanismos próprios, elas trabalham juntas, mas cada uma com seus mecanismos próprios. A memória a gente tem a fixação e a evocação, que é a recuperação dos dados que foram armazenados. Alguns fatores aí do estilo de vida, do nosso estilo de vida, né, do estresse, da ansiedade, eles contribuem para a perda de memória? Certamente. A nossa qualidade de vida, principalmente nos grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo, ela tende a ser mais sedentária, existe uma maior propensão à obesidade. As pessoas muitas vezes trabalham em turnos exagerados, têm deficiência de sono. A privação de sono é um fator que compromete a memória. O diabetes, o colesterol, que muitas vezes estão relacionados também com o excesso de peso, com a inadequação de exercício, falta de exercício, o consumo do tabaco, o uso de medicamentos, tem tanta coisa que pode interferir e a gente pode sofrer na questão cognitiva também. Essa questão do sono é interessante, né, doutor? Porque hoje em dia também, devido à ansiedade, a esse pouco tempo para dormir, a dificuldade para pegar no sono, as pessoas recorrem a medicamentos, tanto para a ansiedade quanto para dormir, né? Isso pode afetar a memória a um longo prazo ou até mesmo a um médio, curto prazo? Com certeza. Assim, a Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 7 horas de exercício, de sono, melhor dizendo, para um adulto, para que ele tenha um reparo, um descanso daquilo que foi o seu dia. As pessoas que dormem menos do que 7 horas, elas começam a sofrer privação de sono. E essa privação de sono se reflete em sonolência aumentada durante o dia. E essa sonolência, essa alteração do nível de alerta, compromete todas as funções cerebrais, inclusive a atenção e a memória. E é uma coisa tão séria, tão grave, que a privação de sono crônica pode levar a microssonos. A pessoa pega no sono e às vezes até sonha em questão de segundos ou minutos, o que pode gerar, por exemplo, acidentes no trânsito de forma muito séria, né? Além disso, o uso de medicamentos para o sono muitas vezes compromete a memória. É o caso dos benzodiazepínicos, que a gente já sabe há muito tempo, que eles interferem na memória daquilo que ainda vai acontecer. O sujeito toma um remédio para dormir, um benzodiazepínico, tipo clonazepam, diazepam, lorazepam, e ele não consegue formar novas memórias porque o sistema de memória dele está comprometido pela ação da medicação. Existem pesquisas questionando se o uso prolongado dos benzodiazepínicos podem aumentar o risco para o desenvolvimento de doenças como a questão do Alzheimer. E essa questão do sono, ela é preocupante também
tanto para adultos quanto para crianças. Para criança também tem essa importância, um sono reparador? Certamente, as crianças precisam de pelo menos 8 a 10 horas de sono. A gente sabe que a partir da 4ª hora de sono, é normal o cérebro começar a reforçar os mecanismos de memória, gravando as coisas que foram aprendidas durante o dia. As crianças que dormem mais do que 8, 9 horas, elas têm um melhor desempenho escolar. Mesmo que elas sejam bastante inteligentes, se elas não deixarem a oportunidade para o cérebro gravar as novas memórias, elas vão ter dificuldade na escola. Isso é preocupante porque as crianças querem ficar acordadas até mais tarde, jogando videogame, assistindo no celular, alguma coisa, e isso compromete o desempenho acadêmico com certeza. Então, assim, algumas dicas aí bem rápidas aí de como cuidar da saúde mental, especificamente da memória, doutor? Então, a questão da memória, a gente sabe que o maior risco para desenvolver o Alzheimer é o envelhecimento. A partir dos 60 anos, a cada 5 anos que se passam, a gente aumenta em 2 vezes o risco de desenvolver a doença. Agora, além do envelhecimento, que é um fator inevitável, a gente não tem como mudar, existem questões que podem ser modificáveis, como é o caso do diabetes, a hipertensão arterial, o colesterol alto, o cigarro, a falta de exercício, a falta de sono e a falta do uso do cérebro em atividades estimulantes do ponto de vista cognitivo. Então, cuidar da sua saúde, evitar o sedentarismo, abster-se de cigarro, evitar o excesso de álcool, tudo isso ajuda a gente a manter mais saúde no corpo, isso vai se refletir na saúde do cérebro. Tá certo. Queria agradecer então a participação do Dr. Roger Taussig, que é neurologista especializado em cognição e comportamento. Doutor, muito obrigado pela participação. Obrigado por ter-me aqui.